Olá, este é o Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará. E aqui nós falamos de tudo, temas que fazem parte da vida do fazendário. E o Fala Fisco também é saúde. Cuidar da categoria é promover prevenção, qualidade de vida e bem-estar. Lembrete, inscreva-se no nosso canal, curta o episódio, comenta, compartilha com os colegas e ativa o sininho para não perder nenhuma conversa importante. E o Fala Fisco recebe hoje representantes da Cafaz Saúde, uma representante, doutora Jussara, e também da Estralo, para apresentar o programa Osteossaúde, uma novidade que une o cuidado clínico à tecnologia de reabilitação digital. A proposta oferece aos beneficiários da Cafaz um acompanhamento híbrido e completo para o tratamento de dores no joelho e na coluna, combinando consultas e avaliações presenciais com exercícios personalizados e acompanhamento por meio de uma plataforma digital. Para tratar do tema, está conosco o Dr. Lucas Melo, ortopedista, doutor pela USP, Universidade de São Paulo, e fundador da Estralo. A atuação do Dr. Lucas integra ciência, tecnologia e cuidado clínico na saúde osteomuscular. Dr. Lucas, seja bem-vindo ao nosso podcast Fala Fisco do Sindicato dos Fazendários. Bom, eu que agradeço, um prazer estar aqui. Eu acho que é um tema que é de grande valia para ser discutido. Eu acho que conforme a população vai cada vez mais se despertando para o cuidado de saúde, para bem-estar, para longevidade, eu acho que não tem como não trazer esse tema que envolve exercício, envolve boas práticas de atividade, boas práticas de saúde. Vai ser um grande prazer. Também está conosco a doutora Jussara Barbosa de Freitas, coordenadora de auditoria e dos programas de saúde da Cafaz e diretora técnica da Unida Ceará. Doutora Jussara, bacana tê-la conosco no Fala Fisco, para tratar de saúde, de bem-estar, que é o que a Cafaz faz. Isso, prazer estar com vocês aqui. Realmente é uma oportunidade assim sem igual da gente estar divulgando as coisas que a Cafaz faz de melhor, que é prevenção principalmente, né? Porque hoje, para você cuidar da saúde, antes de tudo, você tem que prevenir. E eu sempre digo, cuidar de 6.000 vidas, ou 7.000 vidas, ou 100.000 vidas, não tem como não começar bem se você não cuidar da prevenção, certo? E eu, conversando até com o Lucas e com vocês em outras ocasiões, eu disse que a saúde osteomuscular hoje é a base de você fazer uma prevenção bem feita, como também o é a saúde cardiovascular, a saúde da parte da endocrinologia, todas. Mas, assim, os programas que a gente tem e que nós pretendemos ter na Cafaz vão focar principalmente nessas doenças que mais afetam a população, certo? Então, a estrutura óssea, a estrutura muscular é a base da nossa sustentação. Então, para você ter colaboradores bem cuidados, beneficiários bem cuidados, evitar complicações, doenças que são associadas às doenças osteomusculares, temos que prevenir. Para isso aí, a gente conta com o Lucas nesse início de trabalho que já está um pouco adiantado e que a gente pretende que cresça cada vez mais. Muito bem. E participa ainda da nossa conversa o diretor de Comunicação, Cidadania e Cultura do Sintaf, colega Nilson Fernandes, que lida, além de ser servidor público fazendário, da Fazenda Estadual, com saúde por meio da acupuntura. Nilson, prevenção, é o que a doutora falou, é o que o doutor Bom, Lucas... primeiro, queria dar as boas-vindas. Para nós, para o Fala Fisco, é extremamente relevante. A Cafaz é quem cuida da gente. E, doutor Lucas, primeiro, parabéns pelo nome. Mais do que original, Estralo. Aqui, muitas vezes, nordestino, né? Que não é estalo, nosso, né? É Estralo. L-O-O, né? Isso. Estralo mesmo para aliviar. Me dá um estralo aqui para colocar. Exatamente. E eu me lembrei do padre Antônio Vieira, o estalo que veio da percepção além da consciência. E aqui também com a doutora Jussara, e aí fazendário é uma das grandes responsáveis pela nossa qualidade que a gente tem na nossa caixa, a nossa querida Cafaz. Então, essa jovem senhora que está aqui, ela é uma pessoa realmente imensa para a nossa saúde, que cuida da gente. E a gente tem que cada vez mais reconhecer o papel da Cafaz, não apenas na qualidade de vida de nós servidores,
lembre-se, as nossas famílias também dependem da boa atuação da nossa Caixa. Então, muito bem-vindos. Obrigado. E que Obrigado. tema empolgante é falar sobre prevenção. Quem não se previne corre o risco de uma maneira, como diria aqui no Matuto, de repente ter uma surpresa negativa. Então, prevenção é tudo. Muito bem. Lembrando que esse ano a Cafaz inteira 35 anos tendo a vida como valor maior. Olha que Bonito. Né, a Inclusive missão, o né? Intera. inteira, né? Doutora Jussara, nós vamos falar da Osteosaúde e a parceria da Cafaz com a Estralo. O que motivou a parceria com a Estralo e qual a importância do programa Osteosaúde para os fazendários e seus familiares? Eu aproveito e pergunto mais, que necessidades foram identificadas pela Cafaz para a criação de um cuidado específico para dores no joelho e na coluna? Bom, é uma pergunta assim, é bem complexa, mas ao mesmo tempo a gente vai conseguir resumir bem rápido. O que criou essa ideia e essa motivação foi justamente vocês, fazendários, a procura de vocês pelos nossos serviços, certo? A incidência de diagnósticos de doenças osteomusculares sem acompanhamento, quer dizer, o paciente ele chegava para nós com autorizações de exames, de cirurgias, e a gente perdia de vista aquele paciente. E o paciente de uma doença crônica, ele não pode ficar perdido, porque hoje o foco nosso, não só nosso Cafaz, mas de todo o serviço de saúde de qualidade, é acompanhar a jornada do paciente, certo? O paciente crônico, ele tem que ter um começo, um meio e um fim que não vai ter fim, é um fim de monitoramento, de acompanhamento e de cuidado. Então, pela incidência de diagnósticos osteomusculares, como a incidência de outros diagnósticos em outras especialidades, fez com que nós dessemos prioridade a ter um programa da qualidade do programa que o Lucas nos ofereceu, para a gente ter na nossa mão o acompanhamento desses pacientes que têm esse tipo de doença. Então, a partir de agora, já estamos tendo esse acompanhamento. Já ainda resultados um positivos? pouco inicial, eu estava conversando com o Lucas, ele já está quase pronto para apresentar os primeiros relatórios, os primeiros resultados, mas a gente não pretende parar, até porque agora não dá mais para parar, porque a coisa realmente funciona, certo? E a nossa intenção é que a gente fique com a nossa carteira bem cuidada, bem acompanhada, que a gente tenha respostas rápidas para todas as necessidades dos clientes. E se não for dessa forma, com um acompanhamento desse tipo, um monitoramento constante, a gente perde esses pacientes. E não é bom, não é ruim só para a Cafaz. A Cafaz perde o paciente de vista, a Cafaz perde um acompanhamento adequado e o cliente também perde, que ele fica solto, ele tem intervalos no tratamento dele que são prejudiciais aos resultados futuros e provavelmente vai ser um cliente que daqui a algum tempo ele volta com pioras das suas Um estágio já doenças. mais Exatamente. complexo, né? E a gente já perdeu ali um tempo precioso, certo? Então, o objetivo é esse, é tomar conta do paciente com doença osteomuscular. A nossa carteira de beneficiários realmente é uma carteira que tem uma preponderância dessa doença. Quem não tem hoje, né? A doença osteomuscular, por vários motivos, não só no idoso, hoje a gente tem todas as faixas etárias com doenças Exatamente. osteomusculares por conta do incentivo ao esporte, das práticas de todo tipo de atividade física, às vezes mal acompanhadas, certo? Então, hoje a gente tem em todas as faixas etárias doenças que precisam desse acompanhamento. Então, resumindo, o objetivo da Cafaz e a motivação da Cafaz foram seus próprios beneficiários, a procura pelo tratamento. Isso complementando a senhora, doutora Jussara, o que a gente vê muito também hoje, olhando para a prática mais assistencial, é que, de fato, as pessoas demandam mais por atividade. Então, por exemplo, o meu pai vai fazer 70 anos, a demanda dele para fazer atividade física é completamente do meu avô. Porque na época dele, tipo, não, já tentando. Meu pai quer jogar futebol com o neto, quer correr na beira-mar. Então, eu gosto de dizer que a sociedade ela avançou numa velocidade mais rápida do que a biologia, digamos assim. Então, o corpo, ele tem desgaste, né? E eu acho que a gente vive muito hoje numa perspectiva de uma epidemia, a gente vai muito ao encontro do que a doutora Jussara trouxe, que é
tem muitos diagnósticos que estão sendo tratados como simplesmente um laudo. A gente tem uma epidemia de laudos, de exames que muitas vezes aquela alteração do exame de imagem, que se tornou mais acessível e é fundamental que de fato seja mais acessível, eles levam a um receio da pessoa, um medo e algumas tomadas de decisões que não são completamente assertivas. Então, por exemplo, eu corro uma distância até significativa, tenho um condromalácia grau 3 igual grau 4 no joelho. O que foi que eu fiz de tratamento invasivo? Nada, fortalecimento. E eu sou especialista em joelho, com muita segurança, não tenho dor, sigo minha vida, fiz por outro motivo a ressonância, não era nem por essa dor da condromalácia, digamos assim, por outro motivo, apareceu lá. Tem um trabalho, saiu recente, doutor Sá, interessante, de recrutas italianos, recruta, até 21 anos, né? 21 anos. 77% dos recrutas assintomáticos tinham alteração de prolapso, hérnia de disco, protrusão discal. Então, é natural do corpo humano, né? Então, ter esse tipo de momento para comunicar também às pessoas que aquela protrusão discal, ou uma condropatia, ou uma tendinopatia do ombro, essas razões não são, por definição, estigmatizantes, não são algo que você tem que carregar como um peso que tem que... Não, você pode praticar atividade, inclusive deve, porque o fortalecimento bem orientado, bem instruído, é o pilar desse tratamento. E não só a prevenção, o tratamento mesmo, né? Ou seja, a ciência dá essa resposta de maneira muito diferente ao que foi poucos anos atrás, né? Isso. Então, Exatamente. graças a Deus, a gente chega a essa condição desse diagnóstico vir com muito mais precisão do que há alguns anos. Exatamente. E está cada vez mais específica. Já vi cara que é especialista em dedo. Dedo grande, dedo pequeno, joelho mão, esquerdo, joelho direito. joelho direito, joelho esquerdo. Então, assim, doutor, a Estralo, como é que ela funciona e o que é reabilitação digital para problemas osteomusculares? O que é qual a dimensão desse produto que o senhor traz para a gente? Então, isso aqui é muito interessante explicar, né? Começando até trazendo um contexto mais amplo, né? Que não é só joelho e coluna, então são todas as dores, digamos assim, especialidades, ombro, pé, mão, né? Do dedinho do joelho esquerdo, joelho direito, pegando esse Calcanhar. Calcanhar, tudo, né? Eu acho que um ponto interessante para começar, até só para pegar esse contexto que o Tarcísio trouxe, que é a medicina evoluiu demais, né? Então, se você pegar 40, 50 anos atrás, a pessoa quebrasse um braço, tivesse uma lesão, a única opção era deitar, colocar um gesso e esperar, né? Não tinha o que... Então, acho que a hiperespecialização ela é benéfica no sentido que tem um acúmulo de conhecimento, de avanço dos tratamentos. Então, as pessoas não têm... O humano não tem capacidade de ter esse conhecimento todo. Então, foi se especializando para cada um fazer uma parte, né? Mas, novamente, com muito critério. Então, com bases científicas para trazer o melhor pro paciente. E dentro dessa perspectiva, né? O que é a Estralo? Né? Um programa de gestão de linhas de cuidado, que é construído em parceria com a Cafaz, para a gente levar conveniência e comodidade para o beneficiário no tratamento dessas dores. Então, acho que foi legal que o Tarcísio trouxe, que é um modelo híbrido, então não é só digital, então esse beneficiário ele pode acessar, né? Ele tem que ter, a gente quer muito construir o Osteosaúde, né, doutora Jussara? Como a nova porta de entrada do beneficiário da Cafaz que se quiser prevenir, tratar, reabilitar problemas osteomusculares. Problema ortopédico, dor de coluna. Então, através do Osteosaúde, ele tem acesso, né, à figura de um fisioterapeuta, que é o concierge de saúde dele, que vai falar com ele, está lá sempre disponível para ele no WhatsApp. E esse fisioterapeuta, ele age como um grande parceiro do cuidado dele. Então, acho muito importante a gente trazer aqui, enfatizar a importância do papel do fisioterapeuta, né? Então, eu gosto de dizer que, acho que se eu não me engano, foi o Neymar, quando voltou da lesão do cruzado anterior dele, porque eu sou ortopedista, sou cirurgião de joelho, né? Mas quando o atleta, e já trabalhei em clube de futebol, quando o atleta volta, ele não agradece o médico, não, ele agradece o fisioterapeuta, né? Porque faz o acompanhamento. né? Porque é aquela coisa que tá todo dia, que tá com dor, que reclama, que tem aquela confiança, né? Então, a ideia é trazer essa figura para próximo desse beneficiário, para ele ter esse ponto de contato, de confiança, para direcionar ele dentro do sistema de saúde da Cafaz, que aí vai contemplar especialistas de coluna, de ombro, de joelho, o médico, algumas clínicas de fisioterapia presenciais com um modelo diferenciado de reabilitação, então aquela fisioterapia além do que é tido como o tradicional, só às vezes choque e gelo, mas com um modelo de reabilitação com começo, meio e fim, com plano de tratamento e eventualmente necessidade de algum tipo de procedimento, também essa linha de cuidado pensada junto com a Cafaz, com racionalidade, com boas práticas e essencialmente com a medicina baseada em evidência. Né? O que é que a gente tem de melhor para o nosso beneficiário? E, assim, complementando o que o Lucas disse, a busca do tratamento conservador, porque ele falou uma frase aí bem importante, dizendo o paciente ele não é um laudo.
porque o laudo ele tem muitas palavras bonitas e difíceis que para o cliente que não é da área da saúde, ele se assusta. Ele já acha que está numa mesa cirúrgica, certo? Eu digo isso porque eu fui um protótipo. Precisa da linguagem simples, Eu né? fui a paciente protótipo piloto da Extralu na Cafaz. Claro que eu não fui a paciente ideal, porque eu não fui tão responsiva no tempo, não fui tão regular como os pacientes deveriam ser. Mas o fisioterapeuta é o nosso apoio, ele não deixa você... Quando eu passava uns diazinhos sem dar notícia, e a senhora tem feito os exercícios? Porque ele faz uma lista de coisas para eu fazer. E se eu não tiver uma melhora, ele diz, não quer vir? Vamos marcar, você precisa vir aqui. Ele fica lá. Olha aí. Eu que não fui muito regular, assim, eu fui pouco relapsa no Mas é do ser humano, Então Sara. é um programa, na verdade. Mas é programa. porque programa eu fui só um que piloto. Se eu fosse o paciente real, eu era uma paciente real. Na época eu tive Uhum. na época não, eu tenho uma lesão de joelho, então deixei de praticar meu esporte mais de um ano. Mas não definitivamente, eu acho que eu vou voltar, depois da Extralu, vou voltar para a Extralu para ver se eu... não estrala mais. exato. Doutora, Mas eles são, assim, fiéis a gente, Eu sabe? tenho Eles uma ficam. pergunta que seria interessante. Como é um programa, uma das coisas, eu gosto da medicina tradicional chinesa há mais de 30 anos, a gente sempre diz que o aconselhamento é algo muito importante. Sem dúvida. E eu vi que essa amplitude está sendo dada pela Cafaz e pela Extralo. Isso é muito importante, porque as pessoas pensam que adoecem porque fizeram algum exagero, mas muitas vezes é porque não tomaram água. Talvez porque não tenham sonhado de maneira adequada, dormido de maneira adequada. Então, toda essa dinâmica que a Cafaz e a Extralo estão trazendo, tem essa visão do todo. E isso faz a diferença na nossa saúde. Parabéns pela Exatamente. iniciativa. eu gostaria, Sigamos. aproveitando a deixa do Nilson, perguntar à doutora Jussara, como é que é o percurso do beneficiário da avaliação inicial ao início do tratamento? Vão ter algumas portas, certo? Então, assim, nesse início, nós estamos fazendo a captação até por conta da falta da divulgação em massa, como a gente pretende. Como estamos fazendo hoje aqui, né? Como você está fazendo hoje, Como é um eu início. acho que o assunto é tão amplo e tão abrangente que vamos voltar outras vezes, inclusive. Com aqui. certeza. Então, por enquanto, nós estamos sendo responsáveis por essa captação desse paciente, de várias formas. Por exemplo, qualquer um dos nossos médicos que estiver atendendo nas clínicas, então, ele sabendo do programa, ele pode indicar. Olha, eu atendi um paciente hoje que eu estou tratando ele de diabetes, alguma coisa, mas ele me relatou que ele tem uma lesão no joelho, que está impedindo ele de fazer as atividades, e eu ofereci para ele entrar no programa. Aí ele dá o telefone de uma pessoa lá e a gente já enquadra para o Lucas contactar, o pessoal do Lucas contactar. Essa captação hoje está sendo muito nossa, porque não está divulgado, mas eles vão ter um canal, quer dizer, nos nossos canais da Cafaz, vai ter canais que ele vai poder abrir toda hora. Ele está com uma dor osteomuscular e ele vai abrir procurando um médico e vai lá, está oferecendo para ele, olha, nós temos um programa Osteosaúde, quer conversar com os nossos profissionais? Ele vai digitar lá alguma coisa, o Lucas vai explicar melhor como é que funciona. O aplicativo é facílimo, eu tenho ele aqui, certo? Você abre, você vai colocando as coisas, mas a gente precisa instituir essa cultura dessa procura. É isso que está faltando, mas eu considero que isso é normal, porque a gente está numa fase inicial de implantação. São esses momentos aqui que servem para essa divulgação. Mas ele já tem uma amostra para nos dar, daqui a alguns dias, ele está preparando aí para a gente já mostrar o que é que a gente já conseguiu. Então, a nossa procura vai ser uma procura bem direta nesse momento e depois vai ser uma procura aberta. Certo? Lucas, o que é que você já conseguiu até agora? A gente tem alguns resultados bem interessantes, né, dessas primeiras captações. Acabou que a ideia é abrir para toda a base, né? Então, e eu acho que um ponto nisso, eu já fico aqui, tem um tema que para mim eu acho que é uma questão de saúde pública, que a gente deveria abordar mais como sociedade não aborda. Eu acho que já tem que caber um desses, que é, por exemplo, a prevenção de quedas em pessoas com mais de 60, 70 anos. Quedas é muito sério. 30% das pessoas que têm uma fratura de quadril morrem no primeiro ano. Fratura osteoporótica do quadril. 30%. Pouquíssimos cânceres matam 30% em um ano. Pouquíssimos cânceres. A pessoa não morre da fratura, morre da infecção de pulmão, urinária. Imobilidade. Pela imobilidade. Imobilidade. Exatamente. 30% em um ano é muita coisa. Muita coisa. E são situações preveníveis e tratáveis, né? Seja com medicamento, seja com... Cirúrgico. Não, mas o problema é que chegar na cirurgia é o que a gente quer evitar. Evitar. Porque, por exemplo, a própria queda.
Então, sabe o que é curioso? Que a gente vê muito aumentar hoje em dia? Porque tem muito hoje a questão dos animais vieram para dentro de casa, o pet, né? Então, xixi, Isso. coleira. Topando Topa neles, no né? próprio animal. Exato. Exatamente. Então, são cuidados que a gente precisa trazer. E essa prevenção é tão importante porque nós vamos imaginar que nós, fazendários, somos proprietários da nossa caixa, da Cafaz. Se há uma queda, há uma necessidade de um processo cirúrgico, nós vamos ter um custo muito maior. Então, a prevenção é uma das formas de fazer com que a nossa caixa Isso. continue vigorosa. Então, e esse programa eu acho muito interessante porque essa visão precisava chegar. E Continua. assim, se você pensar também nas consequências psicológicas de uma doença osteomuscular. Nossa. Você tem pacientes que são de uma terceira idade já, mas que são muito ativos. Na hora que ele tem um problema que tira ele das suas Impede de atividades, andar, né? É o começo do fim, muitos né, doutora? deles entram em depressão, e É a o depressão começo do leva a muitas outras coisas, entendeu? Até necessidade de tomar vários medicamentos, aí vem a sonolência. E Exatamente. vem as coisas que já são mais para o final, que é até uma dependência de medicação que não, teoricamente, não seria Não é obrigatória, mas adequado que também. foi... Tem surgiu. esse aspecto que o trauma pode gerar o processo psicológico, mas atentem, é importante que a gente se atente que muitas vezes os nossos pensamentos, né, os nossos sentimentos também nos adoecem, Isso. geram dores e provocam uma certa inamobilidade também, né? E isso a gente tem que ver nessa visão integrativa que está sendo colocada aqui. O sindicato se coloca muito à disposição, porque nós estamos falando da vida do fazendário, da sua família, a continuar e divulgar esse projeto que vocês estão fazendo, que é belíssimo. Mas eu gostaria de mais detalhes, por favor. Eu vou fazer uma pergunta ao Lucas, mas antes eu queria dizer que eu tenho um vizinho que todo dia ele anda 100 metros. Nós estamos aqui morando na metade do quarteirão, ele anda 50, aí volta. No outro dia, 50 à direita e volta. Aí eu perguntei se era por alguma questão, né, de coração. Não, andar. O fato de andar me torna um homem livre. Então, para quem não anda mais, o fato de andar Andar 100 metros, né? é andar. Na Doutor, psique- como os exercícios, os vídeos e o suporte digital garantem segurança e continuidade ao cuidado? Exatamente. Eu acho que esse ponto é fundamental, né? Porque o que a gente vê muito hoje é uma mudança de sociedade, do padrão de consumo das pessoas da sociedade. Então, aqui, isso é curioso, eu trago sempre a provocação, por que não na saúde? Porque hoje, por exemplo, vamos supor, há 15 anos atrás, você pedia um táxi, né? Aí ligava, né? Para pedir um táxi, 15 anos mais ou menos. Acho que não tinha Uber aí, não. 15 anos você ligava lá, pai, eu quero um táxi. Aí o cara, 40 minutos chega, ele falou, tá bom, eu espero. Aí você esperava, dava 45. Na boa, tranquilo. Dava 45, deve estar chegando, liga, não, espera. Hoje em dia você vai pedir ali, você pediu, deu 3 minutos, você já está pedindo, abrindo outro aplicativo, senão já cancela. Então, e o delivery atrasou 2 minutos, já chega. Então, assim, tem uma urgência que esses outros serviços eles estão trazendo também para a saúde, que é como é que você consegue agir mais rápido, estar mais presente. Então, acho que o grande ponto aqui não é ser digital, não é, tem que ser tudo digital. Acho que ainda mais na saúde isso ainda é um processo. Celeridade, né? É conveniência. Conveniência. Eu acho que mais do que celeridade é conveniência. Como é que eu estou mais perto, né? Então, é engraçado, a gente pega muito paciente pós-operatório, né? E você vê que esse é o paciente que mais engaja. O cara tá fragilizado, tá numa cama, às vezes, ali deitado. Então, é aquela pessoa que tá ali direto, precisando de um apoio mesmo para ter um suporte. Então, como que funciona isso? Com conveniência. Então, a gente trouxe a comunicação para o canal que o brasileiro quer falar, que é o WhatsApp. Então, através do WhatsApp, esse beneficiário da Cafaz vai ter acesso ao fisioterapeuta para tirar dúvida, e esse fisioterapeuta, depois de uma avaliação dos critérios devidamente preenchidos, se for um caso mais grave, se for alguma demanda maior, ele vai direcionar para a rede, seja para o ortopedista, seja para o fisioterapeuta presencial para fazer uma avaliação. Em alguns casos, depois de uma avaliação, ele pode fazer uma avaliação por vídeo também, para poder orientar o beneficiário e prescrever programas de exercício que vão ter um caráter de prevenção e reabilitação, que é pelo aplicativo, que é super simples, que ele já entra até logado pelo próprio WhatsApp, então ele já consegue ter uma tecnologia que a gente usa, que ele identifica para ter que evitar preencher ali nome, CPF, sabe? Muitos dados ali. Acelera o Ele já processo. tem essas informações nesse QR Code, Lucas?
Nós estamos aqui aparece. apresentando, né? Olha aí. Isso. Só para já Então, no divulgar, próprio né, QR pro Code, pessoal. ele já consegue acessar e ele vai se identificar como beneficiário, é um QR Code exclusivo, ele vai se identificar como beneficiário da Cafaz e já entra em contato com esse fisioterapeuta. Ele falou em muita tecnologia dos dias de hoje, né? De internet, coisa remota e tudo. Doutora, a importância da consulta presencial, do exame físico para a definição de um tratamento. É, é uma importância que não tem discussão, certo? Ela não é, hoje em dia, necessariamente a primeira consulta por conta de um fato que o Lucas falou aí, da celeridade. Às vezes o paciente ele precisa de uma resolução rápida, por exemplo, à noite, um paciente que tem uma mobilidade difícil, que não pode ir para uma emergência, se ele tiver um acesso a uma teleconsulta para começar a resolver o problema dele, isso é fundamental. Pode salvar até a vida dele, Nós né? temos esses fatos comprovados ao longo desses últimos anos, depois da pandemia na Cafaz, de muitos atendimentos que evitaram hospitalizações. Lógico que a pessoa que faz a telemedicina, ela tem que ter o discernimento de fazer uma orientação boa, não é só a consulta, é você conseguir perceber a hora de mandar aquele cliente sair de casa, seja lá em ambulância, no carro, de qualquer forma, e ir procurar um atendimento presencial. Mas muitas vezes, principalmente no idoso, você consegue resolver muitas coisas através da telemedicina, o que não descarta a necessidade da parte presencial. Mas você pode começar por uma telemedicina. Eu vou dar um exemplo prático e assim extremamente comum, estou falando em Cafaz, é o idoso que tem infecções urinárias repetidas. Quem cuida dele sabe muito bem o início dos sintomas. Então, na hora que ele começa a apresentar ou uma perdazinha de sangue, ou uma cor diferente na urina, ou um sintoma, liga logo para o serviço de teleconsulta, e a gente faz a primeira orientação. Olha, já colhe a urina, já mandamos a solicitação de exame, depois de colher a urina, já começa com essa medicação. 2 dias depois, ele já vem tomando a medicação, mas para a gente ver realmente se o exame vai ser compatível para continuar, mas ele já vem com a melhora. Você ganhou 2 dias que são importantíssimos no tratamento, certo? Uhum. É mais ou menos isso, o fundamento. Não vai tirar nunca a necessidade de uma consulta presencial, principalmente em se tratando de doenças osteomusculares que você tem que ver. Tem doentes que têm só a postura, só a forma de sentar, o tipo de dor, a manipulação de articulações, você vai perceber muita coisa da doença. Mas, em primeiro atendimento, para você acelerar o processo e evitar maiores complicações, é importantíssimo. A gente está Que é quase comodidade, terminando. né? Vamos lá. Volta para a comodidade. Isso. A gente está quase terminando. Vantagens, doutor, de realizar parte da reabilitação em casa, mantendo o acompanhamento especializado. Volto para a palavra que eu tinha acabado de falar, é comodidade. Porque a gente está pegando um cenário que muitas vezes, como a doutora Jussara comentou, tem pacientes que têm uma restrição de mobilidade. Porque às vezes, para sair, qual é um ponto interessante? Em boa parte das queixas que a gente está falando, osteomusculares, ortopédicas, são situações crônicas. Quem tem artrose de joelho, vai ter artrose de joelho pro resto da vida. Lombalgia, vai ter. Problema de ombro, vai ter. É uma mudança, novamente, sociedade, o corpo, né? A biologia não avança na velocidade da sociedade. Então, assim, vai ter. Então, são condições crônicas que, infelizmente, à luz da ciência hoje, não tem uma bala de prata, não tem um remédio mágico, não tem uma injeção mágica que vai regenerar. Então, isso ainda, espero que a gente vai chegar lá em alguns anos, mas ainda à luz de hoje não tem. Ou seja, são situações que são humanas, a gente precisa conduzir de maneira constante. Então, volto para a pauta da comodidade. Então, tem pessoas que, para poder ir para uma clínica fazer uma reabilitação, tem que ter uma organização logística. Tem que um filho, às vezes, faltar um trabalho, tem que alguém que vai pegar. Se tem uma possibilidade de, quando com segurança, num ambiente controlado, ele ter uma orientação que vai ter uma boa eficácia científica, por exemplo, para trabalhar um fortalecimento de quadríceps, que inclusive ele pode fazer deitado, sem risco de queda, que a gente vai entender na questão da segurança. Então, tem vários pontos aqui que, novamente, isso pode ser muito bem casado com um híbrido. Então, será que em vez de ele todo dia, ele não pode ir uma vez por semana para ver como é que tá, e aí os outros dias ele faz em casa, no online. Então, a gente consegue trazer para esse beneficiário mais comodidade, mais conforto, inclusive acesso. Porque nessa daí você ganha tempo, você ganha eficiente, o sistema passa a ser mais eficiente em si. E aí, em outro fator, o controle, porque na hora que ele está com essa equipe, eu tenho um controle maior de cobrar resultados, certo? Exatamente. Então, se eu tenho uma programação para aquele tipo de patologia e passou daquele tempo e não teve resultado, o profissional está ali do meu lado. É diferente de eu procurar aquele cliente em inúmeras clínicas que tem aí para saber
com o profissional que ele foi, por que não está dando resultado? Eu estou num meio que eu estou dominando. Uhum. Então, Que sabe o seu passado, o seu presente. Lucas, esse né? paciente estava previsto para 30 dias, já está com 50, 60, não está tendo resultado. Dá uma olhada aí, vê com o teu fisioterapeuta. Está Exatamente dentro isso. da nossa mão, certo? Uhum. Com acesso mais fácil. Então, além da comodidade, o controle, que a gente precisa disso para poder a gente ter a sustentabilidade. E no Também. caso de pacientes que têm dificuldade com tecnologia, como é que fica? Então, como é que funciona com pacientes com dificuldade de tecnologia? Esse é um dos grandes questionamentos que a gente recebe. Qual foi a forma mais objetiva que a gente utilizou para endereçar esse ponto, esse problema? É o WhatsApp. O WhatsApp hoje, ele está na mão de 100% da população. Basicamente, hoje tem mais WhatsApp... Acessível a todos, É. pode por assim Então, por dizer. exemplo, hoje pra gente, aí entra a parte da tecnologia como uma ferramenta e não como um fim. A gente não vai falar de tecnologia como a tecnologia é só uma ferramenta pra gente conseguir fazer isso. O legal é que esse áudio de WhatsApp que esse paciente manda de 10 minutos, que ele não tem dificuldade de escrever, mas ele manda o áudio do WhatsApp ali. Ele consegue já virar uma anamnese estruturada, que vira informação gerenciável, por exemplo, para o time da doutora Jussara, né? Que aí volta para a ponta de a gente conseguir, além de trazer comodidade, trazer algo que é quantificável, metrificável e gerenciável. Porque aí volta também para uma perspectiva de sustentabilidade do sistema. Então tem esse compromisso de que a gente tem um recurso finito para poder gerir, né? Como é que a gente vai trazer as melhores práticas para que esse recurso possa ser otimizado. Então, como é que a gente possa levar o melhor tratamento garantindo que a pessoa está recebendo o que precisa, nem mais nem menos, né? E aí, desculpa só até fazendo um elogio desse trabalho que a gente tem mais próximo, né? Para talvez quem está lá no dia a dia não perceba isso, né? Mas eu que tenho um olhar de fora e agora trabalhando em parceria com a Cafaz, é um privilégio para quem tem realmente o cuidado como a Cafaz, assim, como quem tem essa retaguarda de plano de saúde, porque é uma operação que está essencialmente preocupada com o bem-estar e com o desfecho que as pessoas fiquem boas. Isso não é trivial em saúde, então ela quer realmente, não está preocupada ali se é um pouco mais, um pouco menos, não. Se aquilo for preciso, for necessário, tiver uma boa indicação. Se tiver resultado, né? Se tiver resultado. Para complementar, o nosso presidente acabou de passar uma mensagem aqui que acabou de chegar e querendo saber onde é que já poderia estar vendo isso aí. Aí eu não respondi ainda. Só disse que ele estava por aqui, que estava tudo bem. Bom, o Fala Física ele é gravado e depois ele é liberado. E nós divulgamos antes quando será essa liberação. E a gente anuncia, através, inclusive, dos nossos entrevistados, né, quando vai ser passado pelos nossos canais de comunicação. Uma derradeira perguntinha. Qual orientação dar a quem vive com dores no joelho ou na coluna e ainda está adiando a busca por tratamento? Hoje em dia não tem mais por que não buscar, né? Então acho que a orientação é buscar, agora falando especificamente do grupo aqui, do nosso grupo da Cafaz, né, dos beneficiários, é buscar esse tratamento, exatamente, está super acessível, em breve vai estar em todos os canais de comunicação, site oficial da Cafaz, aplicativo, então a gente está trabalhando essa parte de divulgação para você ser ouvido. Deixa eu entender o que é que você precisa para você ter para a sua necessidade. Se vai ser presencial, se vai ser digital, o que você precisar, a ideia com segurança, com evidência científica, todos os beneficiários poderem ter acesso ao melhor tratamento. Doutora, que resultados a Cafaz espera alcançar na saúde do beneficiário e na sustentabilidade da assistência? O que é que a gente espera? É um aumento bem considerável do tratamento conservador. O que é isso? Isso impacta na redução de procedimentos cirúrgicos indevidos, certo? Indevidos talvez não seja a palavra exata, mas mal indicados ou então precipitadamente indicados, isso aí, para mim, já soma um resultado bem importante, porque para nós que vivemos da saúde, a gente sabe que a parte do osteomuscular e algumas outras especialidades são um peso orçamentário muito grande na operadora. Mas o que é correto é para ser feito e isso a Cafaz nunca discute, certo? Então, indicações corretas a gente não tem nem o que pensar, mas a gente tem obrigação de checar e fazer uma dupla, tripla checagem, se necessário, se aquilo realmente é o correto a fazer. Para necessário, né? E para benefício essencialmente para do benefício paciente. do indivíduo. Não estou falando nem na questão da nem na carteira. Cafaz, eu estou falando porque o processo cirúrgico tem outras consequências para o paciente, Exato, não é só a questão exatamente, financeira, né? Exatamente. A conversa de hoje mostra que cuidado presencial e tecnologia podem caminhar juntos, ampliando o acesso à prevenção e à segurança do tratamento. Com o programa Osteossaúde,
Cafaz e Estralo oferecem uma jornada personalizada unindo avaliação clínica, acompanhamento profissional e reabilitação digital. Nosso agradecimento ao Dr. Lucas Mello. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos conosco e sua mensagem final aos beneficiários da Cafaz e aos nossos ouvintes e telespectadores do Fala Fisco, que é o podcast do Sindicato dos Fazendários. Bom, agradecer por estar aqui nesse momento, né? Em nome da doutora Jussara, agradecer a Cafaz pela confiança que nos é dada de participar dessa construção desse programa. E para vocês que estão nos ouvindo, né? Convidar para participar, dê uma chance para procurar, considerem hoje esse Osteosaúde como a sua nova porta de entrada. Se você tem dor, se tem algum desconforto, procure o Osteosaúde, que a gente vai ter o maior prazer de cuidar de você da melhor maneira. E eu, da mesma forma, agradecer. O Lucas, para a gente, foi uma descoberta, né, para a Cafaz, para os beneficiários da Cafaz. E eu tenho certeza que daqui a alguns meses, ou mesmo alguns anos, a gente vai estar, talvez, aqui de novo, muito orgulhosos dos resultados, certo? Dos resultados, e a gente vai ter depoimentos aí ao longo dos anos de pacientes que se beneficiaram com o programa. Isso, para mim, é o melhor desfecho, certo? E agradecer a todos vocês pela essa oportunidade. Agradecimento também ao Nilson, diretor de comunicação. O Sintaf está aberto, esses projetos, esses programas que a Cafaz também está fazendo, são fundamentais. O servidor fazendário ele é muito importante para o Estado e precisa ser muito cuidado. Exatamente. Porque o futuro desse Estado, chamado Ceará, passa pelos corredores da fazenda, passa pela nossa própria capacidade de nos mantermos saudáveis. Então, parabéns à Cafaz, doutora Jussara. Eu já a tinha visto, mas não tinha tido o prazer de bater um papo e vejo que a senhora é aquilo mesmo que sempre me falaram, uma mulher inteligente, exuberante e, sobretudo, muito competente. Muito obrigada. E isso eu fico muito feliz em ter. E, doutor Lucas, que bom que o senhor está conosco. Eu acho que o fazendário só tem a se beneficiar com isso. Obrigado. Parabéns. Muito bem. Doutor Lucas, muitíssimo obrigado. Doutora Jussara, muitíssimo obrigado. Nilson, muitíssimo obrigado. E chegamos ao fim de mais um episódio. Se você curtiu essa conversa, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para acompanhar os próximos debates. Nos encontramos no próximo episódio do Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários. Até lá.